Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, nessa semana vamos estudar sobre o tema principal da carta aos Romanos, justificação pela fé. Você vai entender, amigo ouvinte, o que significa justificação pela fé. Você vai ter uma compreensão, obviamente, básica, inicial, porque é um tema extremamente amplo. O meu objetivo é ajudar você a ter uma definição, algumas definições simples, alguns conceitos práticos sobre justificação pela fé, para que você possa aplicá-los à sua vida e ter uma vida cristã em paz com Deus. Vamos começar lendo Romanos 3, verso 28, que diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ser justificado na Bíblia, e exploraremos isso mais ao longo da semana, ser justificado é ser declarado justo. Você e eu somos culpados por sermos pecadores e Deus, unicamente pela graça de Jesus, nos declara justos. A justificação, de acordo com o apóstolo Paulo, ela independe das obras da lei. O seu e o meu comportamento não tem nada de influência na ação de Deus em nos tornar justos. Você e eu somos culpados. A partir do momento em que cometemos o primeiro pecado, nós já somos culpados por este erro. Obviamente, ao nascermos com uma natureza pecaminosa, de acordo com o Salmo 51, versos 4 e 5, nós nascemos em pecado, porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa e, portanto, já nascemos afastados de Deus. Com o tempo, nós praticamos os pecados propriamente ditos, que são os atos pecaminosos praticados em consequência dessa natureza. Isso significa que mesmo que hoje você conseguisse não pecar mais, você ainda tem débito para com Deus. Você estaria em débito. E é graças à morte substituinte de Cristo na cruz, um inocente, é que Deus pode assumir os nossos pecados, assumir os nossos crimes, diríamos assim, e nos absolver. Você e eu, como pecadores, somos criminosos, entre aspas, e Jesus assume a nossa pena e deste modo nós somos absolvidos, porque o nosso substituto, Jesus, ele tem uma ficha limpa. Ele assume o nosso lugar. Isso é justificação. Você é declarado justo unicamente pela fé em Cristo, independente das suas obras. Porque as obras de Cristo, a justiça de Cristo é transferida a você e a mim pela fé. Essa doutrina é muito importante de ser devidamente compreendida, para que você tenha uma relação correta com Deus, para que você aprenda a perdoar-se pelos seus pecados, porque Deus lhe perdoa, e para que você tenha motivação para continuar crescendo na caminhada cristã, se tornando uma pessoa cada vez melhor. Afinal, o resultado de ser justificado por Cristo é irmos passando pela santificação, processo esse que leva a vida toda e que é algo bastante individual. Deus trabalha de forma individual e pessoal com cada pecador, porque cada pecador tem dificuldades maiores em algumas áreas, enquanto que outros têm dificuldades em outras. É por isso que você e eu não podemos julgar ninguém. Todos somos justificados. A santificação é para todos, mas Deus trabalha com isso de uma forma individualizada. Nós continuaremos amanhã estudando este assunto. Eu espero continuar contando com a sua agradabilíssima companhia. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Começamos nessa semana a estudarmos sobre justificação pela fé. Ontem vimos um conceito sobre o que é ser justificado pela fé. É ser declarado justo pela fé em Jesus, porque Ele, como nosso substituto, assume a nossa culpa por nossos pecados. Hoje veremos algo sobre as obras da lei. O que a lei de Deus pode e o que a lei de Deus não pode fazer
na nossa vida. É muito importante termos uma compreensão correta e bíblica sobre este assunto, porque senão nós vamos para os extremos. Vamos para o lado do legalismo, que faz do comportamento um meio de salvação, ou poderemos ir para o lado do liberalismo, né, que pensa que já que eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quiser. São dois extremos perigosos porque não são conceitos defendidos pela Bíblia. Ambas as compreensões são distorções do Evangelho e por isso precisamos ir à palavra de Deus, compreendermos a palavra corretamente para sabermos o papel real da lei na vida do cristão. Vamos começar lendo Romanos 3, 19 e 20, que diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Se atentarmos para Romanos 3, 19 e 20, nós não iremos para o extremo do legalismo e nem para o extremo do liberalismo. Romanos 3, 19 e 20 é um texto muito claro em dizer o seguinte: que o que a lei não faz, primeiro, a lei não pode justificar ninguém, não pode tornar ninguém santo. Primeiro ponto, é a santidade e a justiça de Cristo que é transferida para nós. A lei não pode garantir o favor de Deus para você. A sua obediência não pode mover Deus a perdoar você. Porque por mais que você se esforce para obedecer, você tem uma natureza corrompida e a sua obediência é imperfeita. Até mesmo, amigo ouvinte, nossas boas intenções são carregadas de pecado. Portanto, o que a lei não pode fazer, justificar, tornar-nos justos, é impossível. Porque a lei faz outra coisa. A lei mostra nossa condição pecaminosa. Em Romanos 3, 19 e 20, Paulo diz que a lei faz com que todo mundo cale a sua boca, porque mostra que todo mundo, judeu, não judeu, cristão ou não cristão, é culpável diante de Deus. E que nós só podemos usufruir da lei como um meio de mostrar a nossa condição pecaminosa. A lei é um espelho que mostra que o seu rosto e o nosso rosto está sujo e que precisa de uma limpeza. Portanto, o que a lei pode fazer e o que ela faz? Mostra a nossa condição pecaminosa para irmos a Cristo. Então você percebeu? Nem o legalismo e nem o liberalismo têm razão. O legalismo não tem razão porque o comportamento não nos torna justos diante de Deus. O liberalismo também não tem razão, porque o fato de a lei não poder nos salvar, ela ainda tem a sua função, que é mostrar a nossa condição pecaminosa. A lei serve como um espelho quando olhamos para os 10 mandamentos e percebemos que nós estamos longe de todo o ideal de Deus. Nós reconhecemos nossa pecaminosidade e vamos a Jesus para sermos perdoados e deixamos, assim, o Espírito Santo atuar em nós para ir nos transformando e nos colocando em harmonia com a vontade de Deus. A harmonia que infelizmente é bastante instável porque a nossa natureza é pecaminosa. Em certos momentos estaremos mais de acordo com a vontade de Deus do que em outros. Mas o que importa, amigo ouvinte, é continuarmos crescendo. Jesus diz em Lucas 21, 19 que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se você perseverar em seguir a Jesus, mesmo que você tenha os seus fracassos, as suas quedas, Cristo vai levantar você e o Espírito Santo continuará efetuando uma obra de santificação na sua vida. Então não tenha uma postura legalista e nem uma postura liberal em relação à lei de Deus. Vá a Cristo unicamente pela fé. E permita que a lei seja um espelho para mostrar a sua condição a fim de que você vá a Deus. Se não tivermos um espelho para mostrar a sujeira no nosso rosto ou para mostrar como devemos pentear o cabelo, nós estaremos sempre com a aparência bagunçada. Da mesma forma, se não tivermos a lei de Deus, o seu decálogo,
nas nossas vidas, a nossa vida estará sempre bagunçada, porque nós não teremos como recorrer a Cristo, o único que pode nos limpar, e nem recorreremos ao Espírito Santo, que é o único que pode nos transformar. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã continuaremos estudando este assunto tão importante sobre a justificação unicamente pela fé em Cristo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No sábado aprendemos que somos justificados pela fé em Cristo. Deus nos torna justos por meio de Cristo. E hoje eu queria ver com você um pouco mais a respeito deste conceito de substituição, deste conceito que mostra a justiça de Cristo sendo dada a nós. Vou começar o nosso estudo lendo Romanos 3:21, que diz: "Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas." Veja como Paulo é equilibrado. Ele mostra que a justiça de Deus, a sua justificação do pecador, o tornar o pecador justo, independe da lei. Isso parte do coração, do amor de Deus. Agora, a lei, ou seja, os escritos de Moisés e os profetas, testemunham a respeito dessa justiça. Ou seja, Paulo não descarta o Antigo Testamento. Ele só mostra que a função do Antigo Testamento é revelar a justificação pela fé e não tornar o ser humano justo. Então o texto é muito claro e não podemos partir para nenhuma heresia de que o Antigo Testamento foi abolido, porque isso não é o que Paulo está dizendo. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. O que ele quis dizer quando afirmou que a justiça vem de Deus? Ele está dizendo o seguinte, que pela fé, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, são lançados como crédito para o pecador. A justiça e a perfeita obediência de Cristo são transferidas para o pecador. Porque em Romanos 3:22 diz assim: "Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem", porque não há distinção. Todo aquele que crê em Jesus, Deus acredita a justiça e a obediência de Cristo para este pecador. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, quando você crê que Ele é o seu substituto na cruz, que Ele é o seu fiador, automaticamente você passa a pertencer à família de Deus. Automaticamente você é justificado pela fé. Como consequência, você terá um estilo de vida diferente, porque o Espírito Santo irá transformar você. A justiça de Cristo é creditada a você e você vai se sentir tão grato a Deus por Ele transferir a justiça de Cristo para a sua vida, que você, por amor, passará a fazer a vontade de Deus. Não se iluda achando que você vai conseguir ser 100% impecável, porque isso não existe. Isso existirá a partir do momento em que Cristo voltar, glorificar e transformar o nosso corpo. Mas é óbvio que quando aceitamos a graça nos torna pessoas diferentes. Porque o Espírito nos transforma e porque nós teremos um coração tão grato pelo que Jesus fez por nós que nós nos esforçaremos, mesmo que de forma débil, mesmo que de forma imperfeita, nos esforçaremos para fazer a vontade do nosso Criador. Como bem diz Jesus em João 14, verso 15, "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Ou seja, o amor é a motivação. E isso só pode vir quando temos uma compreensão correta da justificação pela fé. Quando entendemos que nós não merecemos nada, que nós não podemos fazer nada por nossa salvação, mas que Deus, pelo seu amor infinito, transfere, acredita a justiça e a obediência de Cristo para nós. Isto é ser justificado pela fé.
É por isso que em Romanos 5,19 diz que pela obediência de um só, ou seja, de Cristo, nós somos tornados obedientes, porque a obediência dele é transferida para nós. Então nunca tente, amigo ouvinte, comprar a Deus por sua obediência. Nunca tente merecer a salvação pelo que você faz, porque a salvação é pela graça, é um favor que Deus faz por nós sem merecermos. A única coisa que você faz é aceitar. E como resultado desta aceitação, o Espírito Santo vai contagiar o seu coração com amor a Deus, para que ao longo da sua vida você possa ir vivendo em harmonia com a vontade de Deus. E quando você pecar e errar novamente, isso vai acontecer várias vezes, novamente a justiça de Cristo é transferida a você, se você permanecer em Cristo. Então permaneça em Jesus, amigo ouvinte, não desista, porque a nossa salvação é mais do que certa se não desistirmos dele. Um abraço carinhoso, uma feliz semana e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar o nosso estudo da semana em que estamos analisando sobre a justificação pela fé. Hoje veremos um pouco mais o significado deste conceito de justificação. É fundamental a compreensão desse tema para você poder ter um relacionamento correto com Cristo, uma vida cristã confiante, feliz e, portanto, compreender o que Paulo ensina sobre a justificação pela fé na sua carta aos Romanos é vital para todo cristão. Começaremos o nosso estudo de hoje lendo Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo afirma que nós somos justificados gratuitamente. Ser justificado é ser declarado ou considerado justo. Já vimos um pouco sobre isso ao longo da semana. Deus declara o pecador justo, mesmo o pecador sendo culpado. Quando o pecador exerce fé em Cristo, a justiça de Cristo é transferida para o pecador e por isso Deus declara a pessoa justa. Então, ser justificado, de acordo com a Bíblia, é ser declarado justo, é ser declarado inocente. Outro aspecto importante desse texto é que a justificação é dada pela graça. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. É pela graça de Deus que somos justificados. Graça significa um favor sem merecer. É um favor imerecido. E, portanto, amigo ouvinte, você e eu não merecemos ser justificados. A justificação vem pela graça de Deus. É a justiça de Cristo que é transferida para o pecador. Por isso, amigo ouvinte, é mais do que natural que mesmo você tendo sido justificado, declarado justo, você volte a pecar. Você não pode voltar a ser um pecadeiro, ou seja, abandonar a Cristo, fazer do pecado um estilo de vida, mas você voltará a pecar. Porque enquanto a natureza pecaminosa estiver em você, você precisará ser declarado justo todos os dias. E graças ao ministério de Cristo no santuário celestial, graças à presença dele no santuário celestial, como advogado e juiz, é que ele pode garantir que você seja declarado justo pela fé em Cristo todos os dias. Portanto, peça perdão diariamente pelos seus erros. Pela fé, receba esse perdão e quando seu coração lhe acusar, creia que a palavra de Deus tem muito mais autoridade do que o seu coração. Se a Bíblia diz que Cristo justifica, declara justo você pela fé, você tem que crer mais na Bíblia do que no seu coração. Obrigado por sua companhia. Amanhã vamos continuar explorando algo mais a respeito do significado deste termo, justificação. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Que bom estarmos em mais um programa Lições da Bíblia, numa semana especial em que estamos aprendendo sobre a justificação pela fé em Cristo. Aprendemos até o momento que ser justificado é ser declarado justo. Deus nos declara inocentes com base na justiça de Cristo que é transferida a nós. Hoje eu quero estudar com você um termo que encontramos em Romanos 3,25, que é propiciação. O que isso significa? O que isso tem a ver com a nossa salvação? Vou ler para você, Romanos 3,25 diz: falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui é dito que por meio do sangue de Cristo, Deus propôs a nós uma propiciação para manifestar a sua justiça. A palavra propiciação, ela significa tornar algo propício. Significa que quando Cristo foi oferecido na cruz, Deus é novamente propício a dar-nos o perdão. Em resumo, Paulo está dizendo que Cristo, ao morrer na cruz, como meio de salvação, ele é aquele que providencia a propiciação. Ou seja, Deus se torna propício novamente ao pecador. Deus se volta para o pecador para perdoá-lo, para salvá-lo, unicamente pela justiça de Jesus Cristo. Romanos 3,25 também diz que por causa disso, Deus perdoa os nossos pecados, deixa impunes os nossos pecados. Deus olha para nós como se não tivéssemos errado, porque a justiça de Cristo é transferida para nós. Diz também que Deus faz a remissão dos nossos pecados. A palavra remissão significa passar por cima. Deus olha a justiça de Cristo em nós e não a nossa própria injustiça. O que você e eu devemos fazer para sermos justificados pela fé em Cristo e para que Deus se torne propício a nós novamente? Romanos 3, 26 e 27 tem a resposta. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância ou orgulho foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Esse texto nos mostra que Deus não se torna propício a nós, nos justifica, nos perdoa porque nós merecemos alguma coisa ou porque nós somos obedientes. A justificação, o Deus tornar-se propício a nós, é unicamente por causa do sacrifício de Cristo. E nós usufruímos disso pela fé em Cristo. Portanto, você não tem papel algum, amigo ouvinte, na justificação. As suas obras nada tem a ver com aquilo que Deus faz por você, no sentido de lhe perdoar e lhe salvar. Óbvio, eu não estou dizendo com isso que a graça patrocina uma vida de pecado. Nós estudaremos mais sobre isso ao longo desse trimestre, mas o que eu quero enfatizar neste momento é que nada do que fazemos pode nos tornar aceitáveis diante de Deus, unicamente o sacrifício de Cristo. E você precisa aceitar isso pela fé, porque é um presente, e Deus quer que você usufrua desse presente. Amanhã vamos continuar analisando e veremos o que Paulo quis dizer quando afirmou que o ser humano é justificado independente das obras da lei. Será que isso significa também que a lei de Deus não tem importância na vida do cristão? No estudo de amanhã você terá uma compreensão mais ampla para ter um entendimento ainda mais equilibrado a respeito deste tema. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, que bom estarmos em mais um programa Lições da Bíblia e hoje vamos analisar um pouco mais sobre a doutrina da justificação pela fé e entendermos o que Paulo quis dizer quando afirma que nós somos perdoados ou declarados justos independente das obras da lei. Será que isso significa que a lei de Deus foi abolida? Vamos ler o texto bíblico e deixar que o próprio apóstolo Paulo nos responda. Em Romanos capítulo 3, verso 28, Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei.
Paulo é muito claro em dizer o seguinte: o ser humano é justificado, é perdoado, independente das obras da lei. Nada que o ser humano faça o torna merecedor do perdão de Deus, porque o ser humano está tão contaminado em sua natureza, está em tanto débito para com Deus, que não há nada que o ser humano faça para que Deus aceite o ser humano. Deus aceita o ser humano unicamente pela justiça e pelas obras de Cristo. Quando Cristo morre na cruz como substituto do ser humano, Cristo adquiriu o direito legal de transferir a sua justiça para o pecador. É por isso que o ser humano é justificado por meio da fé, não pela fé. No sentido do seguinte, não é a fé que justifica. Quem justifica é Cristo. Quando Paulo fala que é justificado pela fé, quer dizer que a fé é o meio. É por ela que o ser humano usufrui da justificação do perdão de Deus. Então, o perdão de Deus não depende da sua obediência. O perdão de Deus é de graça. Somos declarados justos com base unicamente na justiça e na perfeição da obediência de Cristo, de acordo também com Romanos 5,19. O detalhe é que muitos cristãos acabam interpretando este assunto de forma equivocada. Pensam o seguinte: bom, se eu sou justificado independente da lei, isso significa que a lei foi abolida. Este é um erro terrível. Porque em Romanos 3,31, para evitar qualquer mal-entendido, Paulo disse assim: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo não está colocando a lei contra o evangelho. Paulo está mostrando o que a lei pode e o que a lei não pode fazer. O que Paulo diz em Romanos 3:28-31 é que a lei não pode tornar o pecador justo. Unicamente a justiça de Cristo que é transferida ao pecador. Então o que a lei não pode fazer? Não pode perdoar, não pode salvar, não pode tornar o ser humano aceitável diante de Deus. Agora, o que a lei pode fazer? A lei pode e deve fazer parte do estilo de vida daquela pessoa que foi justificada por Cristo. Esse é o processo que chamamos de santificação. O Espírito Santo vai implantando o caráter de Cristo em nós ao longo de toda a nossa vida. E nisso se enquadra a lei. A lei não tem a função de nos tornar melhores diante de Deus ou aceitáveis. É unicamente com base na justiça de Cristo. Agora, a lei vai ser um dos resultados da obra do Espírito Santo na nossa vida. É óbvio, não existe neste mundo nenhum santinho com uma auréola sobre a cabeça. Mas o que Paulo quer dizer é que quando aceitamos a Jesus, independente das obras, Deus nos perdoa. E que este perdão vai proporcionar um estilo de vida diferente, em que Deus vai lutar ao nosso lado para nos colocar em conformidade com a lei dele e com a vontade dele. E mesmo que você tenha as quedas, você pode contar com a intercessão de Cristo no santuário celestial e com o poder do Espírito Santo para se tornar cada vez mais vitorioso, cada vez mais vitoriosa. Perceba, amigo ouvinte, não existe na Bíblia contradição entre lei e graça. Basta não darmos à lei uma função que não pertence a ela, que é a salvação. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro aspecto muito importante da justificação pela fé, que estudamos ao longo da semana, diz respeito à reconciliação. Aprendemos, entre outras coisas, que ser justificado é ser declarado justo. Com base na justiça perfeita de Cristo, o pecador é declarado justo quando o pecador exerce fé no sacrifício substitutivo de Cristo. Pois esse sacrifício substitutivo promove também, além da nossa justificação, a nossa reconciliação com Deus. Reconciliar é tornar inimigos em amigos. Você e eu, por sermos pecadores, naturalmente somos inimigos de Deus. Mas graças ao que Cristo fez na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Lerei para você 2 Coríntios 5, 18 a 21, versos que expõem este outro aspecto do plano de salvação, que é a reconciliação com Deus, porque somos tornados justos através de Cristo. 2 Coríntios 5, 18 a 21 diz:
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse texto é muito importante e muito amplo na sua teologia. Aqui é dito que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo por meio de Jesus Cristo. Isso significa que a ação de salvar o ser humano sempre vem de Deus. É uma iniciativa de Deus por sua livre e espontânea vontade e não por iniciativa ou por méritos humanos. Esta reconciliação foi possível por causa de Cristo, porque você e eu, ao sermos pecadores, nos tornamos inimigos de Deus e da lei dele, da lei de amor de Deus. Só que alguém tem que pagar por essa transgressão. E quem pagou por essa transgressão foi o próprio Deus, na pessoa de Cristo. Então Cristo pôde nos tornar novamente amigos de Deus, com base unicamente na justiça de Cristo. Diz o verso 21 de 2 Coríntios 5 que Deus tornou Jesus pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você só pode ser tornado justo por meio de Cristo, não é por meio daquilo que você faz. E outro aspecto do texto é que por Deus ter nos reconciliado consigo mesmo a Cristo, devemos ser embaixadores da reconciliação. Ou seja, falar para as outras pessoas que elas também podem e precisam reconciliarem-se com Deus, aceitando o ministério de Cristo em favor delas. Foi uma honra, amigo ouvinte, ter partilhado esse tema com você ao longo da semana. Continuaremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos amanhã. Eu espero contar com você no estudo da próxima semana. Um abraço carinhoso, Deus te abençoe e até mais. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.